Estamos aqui para a parte 2 de No Coração de Tokyo Ghoul. Olá a todos, eu sou o Victor e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Essa aqui é a tão esperada parte 2 da saga No Coração de Tokyo Ghoul, onde vamos falar sobre Tokyo Ghoul Re. Se você não viu a parte 1, clica no card ali e assista, ou na descrição também, porque na parte 1 eu falei sobre o primeiro mangá de Tokyo Ghoul inteiro, introduzi a nossa história. E agora na parte 2, na parte final dessa minissérie, vamos falar sobre Re e o final da jornada de Kaneki Ken. Lembrando, tudo que eu falar aqui é baseado na minha experiência e leitura do mangá. Mesmo eu usando alguns clipes do anime nesse vídeo, eu não estou falando sobre o anime, eu estou falando 100% do mangá. Como todos sabem, né, o anime de Tokyo Ghoul é uma tristeza e eu ouvi gente dizendo que o anime de Tokyo Ghoul Re é um dos piores animes da década de 2010. E eu não vou discordar, porém o mangá é um dos melhores da década, na minha opinião. É claro, esse vídeo vai ter spoiler sobre Re, então eu recomendo vocês só assistirem esse vídeo depois que vocês lerem. E bom, se inscreva no canal se você não é inscrito, nem 10% das pessoas que vêm são, não custa nada e você pode se mudar de ideia depois. Vamos lá. Vamos lá, chegou a hora de falar sobre Tokyo Ghoul Re. E para já matar o suspense aqui, eu amei Tokyo Ghoul Re. E é até mais do que a primeira parte. Eu fui com muito medo de ler Tokyo Ghoul Re porque é muito odiado por causa do anime, isso eu sei. Mas tem muita gente também que fala que o mangá é confuso, que o final não é bom. Mas agora que eu acabei de ler, eu posso garantir que não tem nada de confuso e o final é completamente normal. Não é o melhor final de todos 100%, mas é um final que me agradou muito. Eu não vi nada de errado com o final. Mas a gente vai falar mais sobre o final mais pra frente nesse vídeo. Vamos focar agora no básico de Tokyo Ghoul e sobre o que se trata. Dessa vez, em Re, seguimos Haise Sasaki, um recém-contratado investigador da CCG, mas na verdade ele é Ken Kaneki, que depois de ter sido derrotado pelo Ariba, passou por alguns experimentos e agora se tornou um aliado da CCG. Se tem algo de confuso em Re, é só o começo que parece algo completamente diferente, cheio de personagens que você não conhece, mas 2 ou 3 capítulos que você já começa a entender o que tá rolando. Agora temos um novo grupo de protagonistas, os Kes, esse grupo de investigadores liderados por Haise que possuem poderes de ghouls. O principal foco de Re é a evolução de Haise, o seu retorno a ser Kaneki Ken e virar líder dos ghouls. Re continua a lidar com os temas de discriminação da primeira série, porém essa segunda parte traz uma solução para o problema apresentado na primeira, porque no fim temos os ghouls e os investigadores se juntando para lidar com uma ameaça maior, assim, podemos dizer, atingindo a paz. Os arcos de Tokyo Ghoul Re são muito bons, bem mais interessantes do que na primeira edição, na minha opinião. Irei se passar anos depois do final da primeira série e ver todos os personagens que já conhecemos voltando é muito foda, e exatamente esse é o maior ponto de Re, na minha opinião, os personagens. Todos os personagens novos e antigos em Re são fantásticos. Vamos falar sobre alguns em específicos aqui, começando pelos membros do squad dos Kes, Uri, Saiko e Mutsuki. Eu falaria de Shirazu também, mas ele não aparece por tanto tempo antes de morrer. Ele era sim um personagem muito interessante que teve um bom desenvolvimento até o fim, mas sua presença foi curta. Uri começa como um jovem egoísta que só pensa em si mesmo e em atingir o topo. Ele quer ter conquistas e medalhas, matar o máximo de ghouls possíveis e subir nos rankings. Ele é ganancioso e isso prejudica ele em diversas situações. Mas Uri é o personagem que mais evolui de todos. De um cara que só liga pra si mesmo, ele se torna o capitão e o pai de todos os Kes, que cuida de todos e luta por eles. Por um personagem que você odeia no começo, mas respeita demais no fim. A Saiko é a mesma do começo até o fim, ela é minha personagem favorita desse squad, ela é muito engraçada e ela se importa com todos, sejam eles ghouls ou humanos. É o amor dela por Kaneki que eu senti que segurou eles juntos até o fim. Mutsuki enfrenta uma estrada meio turbulenta. Começa como um investigador muito consistente, mas depois dos acontecimentos com o torso, Mutsuki vira uma yandere psicopata e essa parte não é tão agradável. A Mutsuki acaba sendo uma das vilões finais, mas um pouquinho de discurso no jutsu é o suficiente pra converter ela no final. Acho que devemos falar também de Nagachika Hideyoshi, Hide, que volta dos mortos no fim de Re como um dos líderes do movimento anti-CCG e se torna um personagem de grandíssimo impacto no fim. Juzo Suzuya, meu personagem favorito de toda a saga de Tokyo Ghoul, que na primeira série é um garoto meio psicopata sem emoção, mas que em Re ele se torna o investigador mais confiável da CCG e um adulto que leva as lições do seu professor na alma. Sério, o desenvolvimento do Juzo é incrível e no fim, ver o Shinohara acordando depois de tudo que o Juzo passou me fez chorar. Eu não tô nem zoando, eu chorei naquela cena em que eles se encontram de novo. Agora vamos a Haise Sasaki. Assim como no vídeo anterior, a gente pode dividir o desenvolvimento de Haise, de Kaneki, em partes, e dessa vez 4 partes. Começando com o nascimento de Haise, ele sendo o pai dos Kes, lidando com os flashes de memória que ele tem, sem saber suas reais origens. Depois, quando ele se lembra de quem ele é, na luta contra Tsukiyama e Aeto, e quando ele come os pedaços dela e volta a ter o cabelo preto e vira aquele Kaneki emo meio vilão que se junta com o Furuta. Terceiro estágio seria a batalha contra o Arima, quando o Kaneki decide que quer voltar ao mundo dos ghouls e ajuda a Toko e o resto dos ghouls a escaparem da CCG. Ele luta com Arima e a batalha resulta no suicídio de Arima, que eu vou admitir que eu achei meio merda a conclusão dessa luta, mas foi necessária para a progressão da história. E a última fase é a transformação em dragão e o encontro final com Arise. Nos últimos capítulos, a conversa final de Kaneki com Arise, a batalha dele com o Furuta e o nascimento de Chika Kaneki, a sua filha com Touka, serão a última fase. Kaneki passa por uma evolução imensa, ele não pode ser o protagonista mais legal na primeira parte, mas
em Ire, ele tem uma evolução fantástica, eu vou admitir, que ele se tornou um dos meus protagonistas favoritos. Mesmo no final de Ire, Ken ainda tem suas dúvidas sobre a sua vida, e o diálogo final dele com o Hide é curto, mas é muito interessante, onde ele diz que alcançou a paz com as próprias ações, mas ele não tem certeza se o mundo é um lugar melhor ou pior agora. E o Hide diz pra ele antes de Kaneki conseguir terminar a sua frase: "E eu odeio não poder fazer nada", né? Imitando o Kaneki. Como ele é alguém que se preocupa muito e tenta carregar o peso sempre em suas costas, mostrando pra ele que ele não precisa se esforçar tanto, ele pode relaxar um pouco porque agora vamos falar sobre o final de Tokyo Ghoul. Eu realmente gostei do final. Eu tava com muito receio de que ia ser meio trágico, mas eu fiquei muito feliz que eles tiveram um final feliz. Eu entendo completamente o ódio pelo anime, mas eu realmente não sei porque tem algumas pessoas que não gostam do final do mangá, e principalmente pessoas que não entenderam ou sentiram que o fim foi confuso. Foi tudo muito claro pra mim, mas eu vou explicar aqui o que acontece no final pra quem vai se tem alguém que realmente não entendeu assistindo ou precisa de uma clareza na mente. Depois que o Kaneki é derrotado por Juzo, ele devora todos aqueles soldados dos novos Kes, todos que contêm pedaços da Arisi, então ele se torna aquele bicho gigantesco. O Hide e o Maruji, que voltaram agora como a organização anti-CCG, eles mobilizam os investigadores e os ghouls, fazendo eles se juntarem e unirem as forças para parar Kaneki. Depois que a Touka e o Uri encontram ele, eles levam Kaneki de volta, que é curado. O problema é que o plano real do Furuta era Arisi, o dragão, que começa a espalhar toxinas que transformam os humanos em ghouls. O Kaneki, já curado agora, é o único imune às toxinas, então ele é enviado ao subterrâneo para encontrar a fonte delas e exterminá-las. Ayato acompanha ele, porque ele já tem conhecimento do subterrâneo. Eles vão lá e descobrem a fonte das toxinas. No caminho, Kaneki tem o seu confronto final com Furuta, e depois de derrotá-lo, ele encontra Arisi, ou pelo menos a sua nova forma, né? Ele mata ela, e assim matando todas as toxinas e exterminando essa criatura terrível criada pelo Furuta. O Kaneki é engolido por toda aquela massa, mas ele é resgatado pelo Ayato. 6 anos depois, os restos daquele dragão ainda criam essas criaturas que são inimigas dos humanos e dos ghouls. A CCG foi desfeita, agora foi criada a CST, Comitê de Segurança de Tóquio, onde ghouls e humanos juntos estão ativos em busca da paz. Eu acho que é isso, não tem muito mais o que adicionar aqui. Se você leu o último capítulo, Song of the Goat, dá pra entender muito bem o que se passa no fim. Os últimos momentos que me causaram confusão foram durante a morte do Ariba e a revolução do Furuta pra se tornar o chefe da CCG, quando eles introduzem o V, né, aquela organização novamente. Na hora que eles fazem essa introdução, é meio confuso, mas conforme o tempo passa, você vai entendendo e coletando os pedaços do quebra-cabeça. Eu quero mencionar rapidamente também o capítulo 125 de Tokyo Ghoul. Se vocês leram, vocês sabem de qual eu tô falando, e eu sinceramente não sei porque tem tanta gente que fica brava com aquele capítulo. É um capítulo fantástico e sinceramente, os dois mereceram. Depois de tudo que eles passaram, deixa eles terem os momentos dele. Deixa o caminhão descarregar o tanque, mano. Qual é? Quanto ao final, Kaneki e Touka com sua filha são visitados por todos os amigos da família, e temos aquela cena linda de um campo belo, um belo clima. Fim. Depois de 323 capítulos lidos, eu posso dizer com muita confiança que Tokyo Ghoul é uma das minhas séries favoritas que eu já li, ponto final. Não acho que nenhum dos dois chega a 10, mas muito próximos, 9.5 ou 9.7/10. Eu amei Tokyo Ghoul, eu amei Tokyo Ghoul Re ainda mais, e eu não sei se todos vendo esse vídeo compartilham o mesmo sentimento que eu, mas essa é a minha opinião. Se você tem alguma pergunta sobre Re ou quer falar sobre algo que acontece, dar sua opinião sobre algum evento, sinta-se livre para comentar nesse vídeo. Eu vou 100% de certeza responder o seu comentário, que eu adoro trocar opinião e discutir assim, sobre essas maravilhas chamadas mangá. A arte de Tokyo Ghoul ainda é tão maravilhosa quanto na primeira série. A arte de Suishida é fantástica, porém dá pra notar sim algumas inconsistências na arte. Você pode argumentar que as lutas são meio confusas, e sim, as lutas podem ficar meio bagunçadas porque são muito movimentos e a arte dele faz com que as coisas fiquem meio confusas, vamos dizer assim. Mas pra mim isso não é nada que afetou minha experiência e nada que arruine tudo. São detalhes pequenos, mas que podem ser ignorados, mas vale a pena falar sobre aqui ainda. Bom, acho que é isso. Eu poderia falar mais sobre o Furuta, eu poderia falar sobre o Uta e os palhaços, mas eu vou deixar por aqui mesmo. Obrigado por me acompanhar até aqui nessa jornada com Tokyo Ghoul. Adorei fazer esses dois vídeos de verdade e muito obrigado por assisti-los. Vejo vocês no próximo vídeo. Até. Falou.